Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira e hoje é dia de pré-estreia, o seu espaço sobre cinema aqui na Web TV ao vivo do Jornal NH. E no programa de hoje você vai conferir a primeira estreia do ano da Marvel Studios, o esperado Capitão América 2, o Soldado Invernal. Aproveitando o embalo, Sessão Especial traz um bom filme de super-herói e na estreia do quadro Sessão Desperdício vamos falar de um filme que fracassou nos cinemas. Então fique ligado, está começando o pré-estreia. O primeiro Vingador está de volta e sua história começa pouco depois dos eventos narrados em Os Vingadores. A grande estreia da semana é o filme Capitão América 2, o Soldado Invernal, que você confere agora. A maioria dos grupos de espionagem não acredita que ele exista. Os que acreditam o chamam de Soldado Invernal. Depois de enfrentar o Caveira Vermelha na Segunda Guerra Mundial, ser congelado e enfrentar uma invasão alienígena, Steve Rogers, o Capitão América, é agora um líder de campo da SHIELD e atua nas mais diversas e até missões fáceis antiterrorismo. Mas, quando Nick Fury perde um projeto fundamental para a corporação, começa a ficar claro que há algo podre na SHIELD. Quando começamos? Agora mesmo. Aos poucos ele descobre que não pode confiar em ninguém e que é o único capaz de deter a morte de 20 milhões de pessoas. O preço da liberdade é alto. Com um clima de suspense e espionagem, Capitão América, o Soldado Invernal é uma das melhores produções do estúdio Marvel até hoje. Com muita ação, bons personagens, ótimos efeitos especiais, a força de Chris Evans como protagonista e a direção competente de Joe e Anthony Russo, o filme equilibra boas doses de diversão e de tensão que você não pode perder nos cinemas. Como a gente sabe quem é herói ou vilão? Se atirar em você, é vilão. Capitão América 2, o Soldado Invernal, estreia nas salas do Cine Espaço, Cine System e também no Cinemark, além dos cinemas de Porto Alegre. Em seu lançamento nos Estados Unidos, o filme rapidamente se tornou um sucesso de bilheterias, algo que deve acontecer por aqui também. Além disso, a nova batalha do soldado Steve Rogers vem sendo aclamado como o melhor filme da Marvel até agora, né, Misael? E não é por menos, né? O filme é excelente, tem muita ação, tem muita aventura, tem muita diversão principalmente, e é um filme muito bem feito, com ótimos efeitos especiais. Ele conseguiu amarrar muito melhor a história do que os outros filmes da Marvel até agora. Os outros filmes da Marvel, para mim, pelo menos foram bem abaixo da média. Esse filme é acima da média, pelo seu elenco muito bom, pelo seu diretor muito bom, também pela história que começa ali a amarrar o universo Marvel também com a série Agents of S.H.I.E.L.D. Para quem não assiste essa série, ela liga alguns pontos do universo Marvel e faz bastante sentido, principalmente nesse filme que tem um foco bem importante na S.H.I.E.L.D. E é por isso que você deve conferir. É um filmaço, é muita ação, muita adrenalina. Você vai gostar pra caramba, não tem como não deixar se envolver pela ação e pelo aquele clima de suspense e espionagem que o filme conseguiu desenvolver muito bem. Bom, e no Sessão Especial de hoje, a dica é um filme de super-herói diferente. Saiba mais sobre Scott Pilgrim contra o Mundo. Confira. This is Scott Pilgrim's precious little life. Baixista de uma banda de garagem, Scott Pilgrim acredita ser o cara. Ele finalmente saiu da fossa por ser abandonado pela ex, está saindo com a bela e nova Knives Shaw e nada podia estar melhor. Até ele conhecer Ramona Flowers e ficar perdidamente apaixonado. Will make him So this is a date, eh? Did I say date? Slip the tongue. Tongue. a fighter. O problema é que para ficar com ela ele terá que enfrentar seus 7 super ex-namorados.
Dirigido por um dos diretores ingleses mais talentosos da década, Edgar Wright, o filme tem um visual que lembra muito um jogo de videogame, referências ao universo nerd e um elenco de peso com nomes como o Capitão América Chris Evans, o Superman Brandon Routh, sendo destruídos pelo magricela Michael Cera, que é o protagonista. What are you doing? Getting a life. A trama é divertida e não se leva nem um pouco a sério, e a trilha sonora composta pelo músico Beck é viciante. Mais que um filme, Scott Pilgrim é um dos melhores filmes sobre o universo dos super-heróis e do universo dos games nas telonas. Because I'm in love with her. That was epic. Scott Pilgrim, então, é um filme bem diferenciado, como você pode ver nesse trailer aí. Ele tem um visual muito diferente, um visual muito que bebeu muito na fonte dos videogames, na fonte dos quadrinhos. Inclusive, era um quadrinho antes de ser um filme, um quadrinho de muito sucesso do escritor Brian O'Malley. Esse sucesso todo não refletiu no filme, que foi muito mal nas bilheterias. Conseguiu se pagar mal e porcamente, mas isso não tira a qualidade do filme, que tem um elenco muito bom, tem uma trilha sonora muito boa, tem efeitos especiais que concorreram inclusive ao Oscar de melhores efeitos especiais no ano em que ele foi lançado, e uma edição muito boa. O Edgar Wright é um diretor que ele começou com uma série de TV chamada Spaced, que já era muito nerd, e ele construiu uma trilogia chamada Trilogia dos Cornetos. Cada um dos filmes representa uma homenagem a algum tipo de filme, de filme clássico. Por exemplo, tem filmes sobre zumbis, o primeiro filme dele, o segundo filme dele é sobre filmes de ação, o terceiro filme dele é sobre filmes sobre fim do mundo. E o Scott Pilgrim foi uma pausa nesses filmes, onde ele conseguiu fazer uma história, conseguiu ganhar um pouco mais de status. Tanto que agora o diretor foi contratado para ser o diretor de Homem-Formiga. E é isso que eu espero também, que seja um filme incrível, porque Scott Pilgrim mostrou que ele tem talento para fazer um filmaço de super-heróis que você não pode deixar de conferir. Bom, e hoje o pré-estreia lança o quadro Sessão Desperdício, onde sempre daremos uma dica de filme para você manter distância. Com a temática de super-herói, né, em função do filme Capitão América, nós indicamos na Sessão Desperdício a produção Lanterna Verde. Confira. Faço o juramento, porque todos conhecem o juramento. Eu juro lealdade à lanterna que recebi de um alienígena roxo moribundo. Inspirado nos quadrinhos da DC Comics, o filme Lanterna Verde deixa muito a desejar. A história, protagonizada pelo ator Ryan Reynolds, deveria contar a origem do super-herói, mas infelizmente o roteiro meloso e a direção cafona de Martin Campbell, responsável pelo ótimo Cassino Royale, juntamente com uma atuação canastrona de Reynolds, tornaram o filme um fracasso de bilheteria e decepcionaram o público e principalmente os fãs do herói. A primeira que a humanidade já conheceu. Filho, tudo vai ficar bem. O atraso que a produção sofreu durante a sua pós-produção também resultou em efeitos especiais mal acabados e até ultrapassados para a época de seu lançamento. Todos estes fatores somados fazem de Lanterna Verde a primeira indicação do Sessão Desperdício. Na noite mais tensa, o mal sucumbirá ante a minha presença. Todo aquele que venera o mal há de penar quando o poder do Lanterna Verde enfrentar. Pois é, Lanterna Verde foi uma grande decepção. Eu era um grande fã do herói. Esse filme acabou sendo uma vergonha. Quando eu assisti ele, eu assisti não acreditando no que eu estava vendo. Por quê? Os efeitos especiais, para começo de conversa, ficaram completamente descolados do filme. Ele tá ridículo naquela roupa. Tá muito ruim a forma como os lanternas foram representados. A única coisa boa de efeitos especiais do filme é realmente o inimigo deles, e nem isso ajuda a melhorar a história. Que tem a atuação ruim de Ryan Reynolds, que tá terrível, e o diretor aparentemente se inspirou nos filmes de começo dos super-heróis nos cinemas, como por exemplo Homem-Aranha, que tem uma coisa muito satírica, ou o próprio Batman do Tim Burton, que tem toda uma questão mais exagerada, não tão realista como os novos filmes que conquistaram o público vem sendo. E é isso que fez de Lanterna Verde ser um filme tão ruim. Bom, e o Lanterna Verde teve a baixa arrecadação de 219 milhões de dólares a nível mundial, é claro, sendo que o seu orçamento ficou em 200 milhões de dólares. Vale lembrar que em 2011, esse foi considerado o filme do ano da DC Comics, em uma tentativa de diversificar as produções de super-heróis, que tradicionalmente são focadas no Batman e no Superman. O problema é que não deu certo, né, como você viu aí.
Tanto que o filme A Liga da Justiça, que ainda nem começou a ser rodado, teve a sua produção ainda mais atrasada por causa do mau desempenho do filme Lanterna Verde. E deixou a DC Comics bem atrás da Marvel em termos de cinema, né? E nesta semana nós celebramos os aniversários de Steven Seagal, Kristen Stewart, o eterno Jeca Márcio Mazzaropi, que tem os filmes clássicos aí brasileiros, um dos maiores atores brasileiros, com certeza. Né? Russell Crowe, que venceu o Oscar por Gladiador, e dos diretores Francis Ford Coppola, o brasileiro Walter Salles. Vamos agora às notícias da semana. Os mais recentes boatos sobre o elenco de Star Wars Episódio 7 estão girando em torno de um nome desconhecido. Sites internacionais afirmam que Maisie Richardson Sellers, uma atriz formada em Oxford, pode ser escolhida para um importante papel no filme, interpretando uma jovem negra ou mestiça que seria uma descendente de Obi-Wan Kenobi. As filmagens devem começar oficialmente no dia 14 de maio e seguir até setembro. Além disso, o diretor J.J. Abrams afirmou que pretende reconstruir o planeta Tatooine em Marrocos, onde o episódio 4 de 1977 foi gravado. Star Wars Episódio 7 vai estrear no dia 18 de dezembro de 2015. Aí e é uma coisa... tem muita gente ansiosa esperando, né? E outra coisa, né, que uma das piadas que era feita com a trilogia original é que não existiam negros na primeira trilogia dos Star Wars. Na segunda já tem o Samuel Jackson com um papel bem importante, enquanto na primeira tem apenas um que ainda por cima é um traidor na história, né? Mas tudo bem, eles estão tentando remediar e vai ser muito bem remediado porque a atriz de Oxford significa qualidade. E um dos mais repercutidos momentos do Oscar em 2014 foi a hiper-retweetada foto protagonizada por algumas das maiores celebridades do mundo. E a imagem, tirada por Bradley Cooper e publicada na internet pela anfitriã Ellen DeGeneres em seu Twitter, além de bater o recorde de imagem mais retweetada, sendo vista por mais de 37 milhões de usuários, também vale muito dinheiro. O executivo de marketing francês Maurice Lévy, CEO da empresa multinacional de propaganda Publicis, afirmou que a selfie das estrelas vale entre 800 milhões e 1 bilhão de dólares, analisando a repercussão que a foto teve na internet. Bom, ele também explicou que a foto da Ellen DeGeneres fez parte de uma ação de marketing elaborada pela Publicis para a Samsung. O objetivo de divulgar o smartphone Galaxy Note 3. Que foi exatamente, né, uma excelente jogada, né? Certíssimo, né? E nós lembramos que hoje entram em cartaz no Cinespaço Novo Hamburgo os filmes do Festival Varilux de Cinema Francês. No site do jornal NH e do blog Pré-Estreia você pode conferir o programa especial que fizemos, detalhando cada uma das produções que serão exibidas. Não pode perder. Bom, e para a estreia dessa semana fica por aqui. Nós voltamos na próxima quinta-feira, às 2 da tarde, na Web TV ao vivo do Jornal NH. E a programação completa dos cinemas da região e também de Porto Alegre você confere na edição impressa do jornal. Curta também a nossa página, fanpage do Facebook, a página do Pré-Estreia, que sempre traz notícias de cinema para você. Até mais!